dizer, e apoiando-me em outras fontes, que realmente não, para ser budista não há um certo, como é que ia dizer, não há requisitos ou pré-requisitos como em outras tradições. Primeiro, o budismo é uma tradição não dogmática, portanto não é preciso acreditar, normalmente é preciso, há um checklist, não é? Tem que ver se acredito naquele número de coisas, ou de dogmas, ou de princípios que são próprios a cada tradição religiosa, e só depois então é que posso dizer que sou aceite ou que me posso considerar como. No caso do budismo, é verdade que não há nenhuma forma de vestir, não há nenhuma dieta especial, não há um jejum numa altura particular do ano, não é preciso recitar um credo. Portanto, quer dizer, realmente chega a um ponto é difícil de definir exatamente o que é que poderia ser a linha que demarca um budista de um não budista. Inclusivamente, a própria cerimónia que, digamos, entre aspas, marca um pouco a entrada na via budista, que é uma cerimónia que existe em várias tradições budistas e que foi iniciada pelo próprio Buda, que se chama a tomada do refúgio. Mesmo isso, digamos que é uma formalização, mas quando chega ao ponto de querer fazer essa cerimónia, normalmente já se é budista de coração, não é? E, portanto, a formalização em si é apenas um detalhe, num certo sentido, que não é o mais essencial. Mas a filosofia é, na realidade, o encontrar um pouco, eu acho que encontrar um pouco o sentido da vida, o que é que andamos aqui a fazer, que me parece que, quer dizer, pagar as contas é mais urgente, mas depois, em última análise, para que é que eu pago as contas, não é? Se não faço a menor ideia de que é que ando aqui a fazer. Pago as contas por defeito, vamos fazendo, a maior parte das coisas que fazemos na vida, vamos fazendo porque a vida passou à nossa frente e portanto, não somos nós que conduzimos a nossa vida, mas é a nossa vida que nos conduz. Isso é um dos grandes perigos, eu acho, de nunca se refletir o suficiente sobre as coisas, não é? As coisas vão acontecendo e nós vamos tendo que dar resposta, e quando acordamos, às vezes, assim, quando as crianças já estão crescidas e já são embora de casa, essas coisas assim, né? E já não é preciso levá-los ao colégio e tal, a gente acorda de repente e diz: mas o que é que eu andei a fazer nos últimos 20 anos, exatamente, não é? Hoje estou num sítio que não imaginava nunca estar quando era nova e tinha um certo número de aspirações. Portanto, filosofia, para mim, serve um bocado para isto, serve um bocado para impedir que isto aconteça, serve um bocado para nos colocarmos as questões fundamentais acerca, não estou a falar do sentido metafísico da vida, mas do sentido da minha vida, de como é que eu a quero orientar, de quais são as minhas prioridades. Se quiserem, há uma filosofia, entre aspas, de trazer por casa, pode ser, não é? Comparado com o Platão ou o Sócrates, mas é uma filosofia que é muito útil e muito necessária. E, portanto, gosto sempre um bocado de desmistificar isto, porque eu acho que quando entramos por estas questões supostamente filosóficas do budismo, há muita gente que fica um pouco arrepiado com aquela sensação de: mas para que é que isto serve? Não é? Portanto, quando queremos exatamente definir o que é talvez particular àquilo que o Buda ensinou em relação a outras tradições ou outras visões. Nem são só necessariamente visões religiosas, mas mesmo visões filosóficas. O que é próprio ao que o Buda ensinou e aquilo que era suposto, enquanto budistas, que não sei se são, se não são, mas se fossem, era suposto, enquanto budistas, terem em linha de conta, não apenas de uma forma intelectual, mas terem integrado estas 4 questões, terem integrado isso na vossa vida de tal forma que passassem a ser como que informações suplementares e básicas, tais como saber como
mandar um e-mail, por exemplo, ou né, configurar uma conta Gmail, ou qualquer coisa desse género que hoje em dia é indispensável. A primeira dessas 4, vou saltar logo, a primeira destes 4 pontos não é propriamente uma novidade, só é uma novidade na medida em que não é uma novidade intelectual, mas poderá ser um desafio prático de ter em consideração. O primeiro ponto é, tal como está formulado nos ensinamentos budistas, que todos os fenómenos compostos são impermanentes. Pois, como vos digo, não é propriamente uma novidade intelectual, certamente já devem ter reparado que as coisas se estragam, que se partem, que se dissolvem, algumas delas, quando são biodegradáveis, não é? Deixadas à chuva, dissolvem-se, deixadas às intempéries, que o nosso corpo vai mudando com os anos, que, enfim, tudo é sujeito a diversos tipos de ciclos, etc. A primavera, o verão, essas coisas todas, não é propriamente uma novidade. No entanto, é aqui que a porca torce o rabo, como nós dizemos em português, no entanto, muito embora seja uma realidade incontornável e óbvia da nossa existência, muitas vezes nós continuamos a fazer de conta que não vemos, ou a fazer de conta que não é assim. E pior ainda do que isso, ou enfim, em simultâneo com isso, é a vontade que nós temos que não seja assim. Não é? Portanto, há como sempre uma expectativa nossa de que as coisas, algumas coisas não mudem, que sejam estáveis, que sejam fiáveis, que sejam seguras, que fiquem assim para sempre. Mesmo aquelas que eventualmente nós gostaríamos que mudassem, às vezes quando mudam, mesmo assim ficamos chateados, não é? Ou ficamos a pensar como, afinal de contas, não eram assim tão más, não é? Já terem mudado, ou na perspectiva delas mudarem. Mas, portanto, há sempre uma expectativa nossa de que as coisas sejam permanentes, de que as coisas sejam estáveis, seguras, garantidas. E a verdade é que não é só uma expectativa, é que vivemos como se as coisas fossem garantidas. E isto resulta muito mal, porque enquanto elas estão de dia para dia, de hora para hora, de minuto para minuto, estão em constante transformação, mas nós fazemos de conta que não. E portanto, são transformações às vezes que são muito pequenas, de minuto para minuto, por exemplo, são ínfimas e eventualmente indetetáveis. Mas o que acontece é que quando estas pequenas transformações se vão acumulando, e vão-se acumulando de minuto para minuto, não é? Chega a uma dada altura que a mudança é visível. E como não estivermos atentos, nem conscientes de todas as pequenas mudanças de minuto para minuto, ficamos muito surpreendidos e chocados quando de repente a mudança se torna visível, um pouco como uma quantidade de gotas de água que se vão acumulando numa chávena e depois um dia transborda. Não é? E no dia em que transborda, transbordou, como é que é possível, não é? Ou o exemplo de um objeto qualquer que está pendurado no teto por uma corda e a corda vai roçando num prego, não é? E de minuto para minuto vai-se desgastando, mas continua sempre pendurado e depois um dia parte, cai e digo, partiu-se de repente, não é? Não se partiu de repente, foi-se desgastando ao longo de anos, se calhar de gerações, e depois de repente um dia partiu, de facto. Mas essa quebra é o resultado de inúmeras pequenas transformações que nós não vimos, porque também não queremos ver, não é? E porque estamos completamente desatentos para isso. Portanto, quando falamos de impermanência,
para nós, impermanência tem quase sempre uma conotação um pouco negativa, porque, primeiro porque nos esquecemos de que é graças à impermanência que tudo acontece na vida, bom e mau, mas vamos dizer, tudo o que é de bom acontece na minha vida só acontece graças à impermanência, porque se não houvesse impermanência, nada de novo poderia acontecer, não é? Ficaria tudo sempre igual, não é? É uma coisa inconcebível, de toda a maneira, porque nem poderíamos estar vivos, porque não seria possível respirar, por exemplo, não é? Ficaria tudo sempre igual. Portanto, esquecemos de que a vida só é possível porque existe a impermanência. E depois dividimos como que o nosso mundo em dois, não é? Algumas coisas podem mudar, outras coisas não. Claro que as coisas não estão à espera da nossa autorização para mudarem ou não mudarem. Mas o nosso grande drama é que quando tudo está mais ou menos estável, apesar de estar tudo constantemente a mudar, nós damos as coisas por garantidas. E a partir do momento em que as damos por garantidas, deixamos de nos interessar por elas. Uau, isto ainda é o cenário pior, não é? Porque quando deixamos de nos interessar por elas, tornamos-nos completamente indiferentes e distraídos. Vê-se isso nos relacionamentos, por exemplo, é uma coisa que é muito humana, muito constante, acontece a quase toda a gente. Enquanto namoramos, desde que não dure demasiado tempo, não é? Senão também nos habituamos, mas é mensagem para cá, mensagem para lá, mensagem para cá, mensagem para lá, não se passa meia hora sem perguntar-se, então, estás bem? E depois a Vodafone vai ganhando menos dinheiro connosco, à medida que o tempo vai passando, e finalmente temos um traste em casa, sentado a ler o jornal, não é? Que a gente entra e sai e ele nem dá por isso, e vice-versa, até ao momento, não é? Em que ele nos diz que vai pedir o divórcio. E então aí, de repente, voltamos a descobrir que é o amor da nossa vida, mas que o tomámos por adquirido durante estes anos todos. E, portanto, não estar consciente da impermanência leva-nos a cometer estes disparates. De finalmente não conseguirmos tão pouco sequer usufruir das coisas que temos. Porque ou as tomamos por adquiridas e, portanto, desinteressamos-nos, ou interessamos-nos subitamente por elas, mas é na hora em que as vamos perder, ou já perdemos, às vezes já é tarde demais, não é? Portanto, mesmo a obtenção de alguns bens ou de algumas coisas que, em princípio, nós dizemos que são aquelas que nos fazem felizes, não nos fazem felizes, porque nós não deixamos, não é? Portanto, pensamos muitas vezes na impermanência como algo negativo, que vem retirar-nos as coisas de que nós gostamos, mas, de certa maneira, é bem feito para nós. Porquê? Porque enquanto as tivemos, não desligamos de nenhuma, não é? Portanto, há uma história que já não sei que Lama Tibetano conta de uma família que perde de repente alguém da família, um filho, um pai, não me lembro exatamente quem, e vêm pessoas visitar a família para dar as condolências, essas coisas que se fazem nessas alturas, e fica muito espantada por ver que em casa as pessoas não estão a lamentar-se, a chorar, a arrancar os cabelos, essa história passa-se não é propriamente aqui na Avenida da Boa Vista, mas tanto poderia ser, não é? E fica muito surpreendida e ao mesmo tempo sem querer parecer mal educado, não é? Diz, mas que bem, finalmente estão muito tranquilos, eu fico contente porque estava à espera que estivessem todos, porque tinha sido qualquer coisa como uma perda súbita. E a senhora em questão, mãe ou mulher, já não sei exatamente, responde, mas é assim, nós sempre soubemos que a nossa relação era temporária. E enquanto durou, aproveitámos ao máximo. E agora que acabou,
não temos qualquer, como é que se diz, arrependimento, não falta fazer nada, nem dizer nada, não sei até que ponto é que nós conseguiríamos fazer o mesmo, mas isto seria de facto o resultado de ter uma consciência permanente, saudável, é muito importante, permanente e saudável da impermanência. Quando nós falamos de impermanência, inevitavelmente falamos de morte, e quando falamos de morte nas nossas culturas aqui ocidentais, fica logo um bocado mórbido, não é? Fica tudo logo com cara de caso e tal. Mas, por isso, não temos muito bem a noção do que é que possa ser ter consciência da impermanência de forma saudável. É por isso é que eu insisti naquela palavra, porque ter consciência da impermanência de forma saudável não é ficar a matutar na morte e sei lá, ruminar ideias moribundas ou ideias assim macabras ou coisas do estilo. É apenas tomar consciência e incluir no conhecimento que temos da vida esta informação importante, de que nada dura, que tudo é impermanente. Por exemplo, ter consciência de que vivemos numa cidade grande e que à hora de ponta há engarrafamentos, não tem que ser mórbido. Não vou preciso ficar o dia todo em casa a dizer ai que horror, não é? A única coisa que eu preciso é que quando tenho um encontro em algum sítio da outra ponta da cidade às 7 horas da tarde ou às 7h30, sei que tenho que sair um pouco mais cedo. É só. Isto é, digamos, uma forma saudável de incluir esta informação na minha existência. E uma forma saudável de incluir a informação da impermanência, a realidade da impermanência na minha vida, é ter consciência de que nada é garantido e que, por conseguinte, e aqui é que é a parte importante, e que, por conseguinte, eu tenho que aproveitar cada momento, cada raio de sol, cada pinga de chuva, cada sorriso, cada conversa, cada momento, sabem? Um dos nossos grandes dramas é fazer as coisas a pensar noutra coisa. Nós estamos a conversar com alguém e estamos a mandar mensagens a outra pessoa. Não é? Estamos a beber um café e estamos a ler um livro. Estamos a passear, inclusivamente, e digamos, dizer, hoje vou passear à beira-mar, está um sol maravilhoso. Mas andamos por ali, andamos ao telefone, não é? De um lado para o outro. Esta manhã encontrei uma senhora, fui passear, o meu cão, e na Marginal encontrei uma senhora que vinha a fazer o seu joguinho, a empurrar o carrinho do bebê e a falar ao telefone ao mesmo tempo. Uau! Que proeza, não é? A pobre criança ia no carrinho aos pulos. E pronto, mas assim, isso é o retrato da nossa sociedade, a figurinha que nós fazemos inúmeras vezes por aí, quando fazemos estas coisas todas ao mesmo tempo. Portanto, nós realmente incluir a informação na impermanência significa que cada coisa que eu faço na minha vida merece que eu a faça plenamente, ou então é melhor não fazê-lo, não é? Porque mesmo que seja uma tarefa aparentemente idiota, como não diria como passear o filho, mas como, sei lá, coisas que nos parecem ser coisas que eu tenho que despachar para ir fazer outra coisa, se eu aproveitar aquele momento, há sempre alguma coisa naquele momento, sentir o gesto que estou a fazer, ou usar mais como uma atitude meditativa, de estar simplesmente presente. E é uma coisa que nós temos dificuldade em realizar até ao dia em que apanhamos o que se chama um susto, sabem? E de repente vemos a morte à nossa frente, ou vemos que poderíamos não ficar cá ainda mais 50 anos como estamos à espera, não é? Eu já enfim, só mesmo se fosse maluquinha é que esperava tal coisa, mas pronto, que as coisas podem acabar muito mais rapidamente ou muito subitamente, muito mais depressa do que aquilo que nós pensávamos. E quando isso acontece a alguém, e depois acontece o susto e não o resto, não é?
o resultado disso é que a pessoa, durante uns tempos, porque nós depois rapidamente esquecemos, não é? Mas durante uns tempos há como uma espécie de alegria, uma alegria muito grande, simplesmente, de beber um café. Diz, como é bom beber um café, ou sair à rua com um bocadinho de chuva, ou com um bocadinho de sol, ou com um bocadinho de qualquer coisa, e dizer, que bom que é estar vivo, sabe? Mas se não, quer dizer, depois voltamos a cair na rotina, voltamos a cair no hábito e volta tudo a ser garantido e acabou, não é?